Acontece que eu ainda estou na casa dos 20 anos, claro, muito mais perto do 30, mas ainda na casa dos 20. E nessa fase da vida, nós mudamos muito. Quem eu era aos 21 não se compara a quem eu era aos 25. E uma das mudanças mais importantes que aconteceu comigo foi a incerteza. Estudar me trouxe desafios e não me trouxe a segurança do saber conquistado. Isso se deve, como vocês já sabem, a essa minha postura de ouvir o opositor, de querer saber no que aquela pessoa acredita e o porquê dela acreditar. E o que eu consegui perceber é que, por mais esdrúxulas que sejam, há razões para alguém acreditar no que acredita, e isso se deve, principalmente, eu diria até exclusivamente, à sua biografia. Desde o começo da minha vida acadêmica, eu quis buscar a verdade. Por isso, eu sempre quis saber o que os outros pensavam. Eu não me... Rapidinho, tá? O Bira, ele relativiza o que é a verdade, tá bom? É uma relativização, né? Eu não vou saber puxar exatamente o termo que ele usa, né? Mas ele fala, tipo, a verdade de sei lá quem. Gente, assim, tá? A verdade é uma só, tá bom? Não existem múltiplas verdades sobre o que é uma pessoa trans, o que é uma pessoa travesti. Assim, a gente tem que ter um pouquinho de letramento. A gente tem que entender que a identidade travesti é uma identidade latino-americana. Então, nós não podemos falar, por exemplo, do John Money, né, que fazia cirurgias, né, em pessoas intersexo, e falar, ele fazia cirurgias em pessoas travestis. Não, ele não fazia cirurgia em pessoas travestis, porque não tem lógica geográfica para isso. Entendem? Então, assim, a gente tem que ter o mínimo desse letramento, o mínimo dessa noção, tá bom? Mesmo que uma pessoa travesti, né, por exemplo, né, fale algo contrário ao que eu estou falando aqui, por exemplo, dessa questão, né, da identidade travesti ser uma identidade latino-americana, é uma questão de pegar um livro, estudar e entender a realidade, tá bom? Não é porque a pessoa é preta, por exemplo, que ela vai entender tudo sobre negritude, né? Porque a pessoa é trans, que ela vai saber tudo sobre o transativismo. Não, nós estamos aqui, nós erramos, e o principal, para mim, o principal é a gente saber reconhecer os nossos erros quando alguém chega até a gente e nos aponta que a gente errou, tá? A todo momento, né, no meu canal, eu nunca destruí o senhorita Bira e cancelei o senhorita Bira. Não, eu pegava o que ele falava e mostrava, né, por questão do materialismo histórico dialético, que aquilo não estava correto, né? Aliás, por favor, vejam meu vídeo falando sobre a questão do que é ser uma pessoa travesti, tá? Em que eu reagi à senhorita Bira. Acho que foi 1h30 de vídeo, não me lembro exatamente. Mas, assim, é uma chuva de conteúdo científico, tá bom? Então, tá? Não vamos confundir esse negócio de opinião e não sei o quê, e confundir você apontar que a pessoa errou, você apontar onde que errou, e você mostrar ciência para essa pessoa fala, estão me cancelando. Tá? Não vamos fazer isso. Isso é feio, tá? É feio. me juntei a um grupo de estudos de algum autor com quem eu já tinha alguma afinidade. Pelo contrário, eu ia nas reuniões de quem eu não concordava. Eu queria me desafiar. Eu me perguntava a todo momento: você acredita no que você acha que você acredita? E eu trouxe isso aqui para este canal. A dúvida, a pergunta, o que eu gosto de chamar de birêutica. Como alguns de vocês já sabem, eu tenho oferecido cursos de introdução sobre os temas relacionados ao meu canal e que eu estudei durante a minha vida acadêmica. Até o momento, eu ofereci aulas sobre a história da filosofia ocidental e sobre a sociologia ocidental. Eu criei esses cursos porque as pessoas sempre me perguntavam por onde eu começo, o que eu estudo. Então, ali eu trago o mínimo que um leigo precisa saber para que ele consiga identificar as raízes do próprio pensamento e, se quiser,
partir para uma busca maior sobre os autores que chamaram sua atenção. Seria aquilo de buscar embasamento, de criar bagagem teórica. Eu vou falar a verdade, o que me irritava era escutar a gente dizendo assim, sabe, essa sua visão é muito utilitarista, só penso no lado prático das coisas. E eu ficava, gente, Bentham disse isso quando eu penso no utilitarismo? Eu não sei não. E eu tenho fé que o mais importante que eu ensino nos meus cursos é exatamente que nenhum modelo, nenhuma teoria pode apreender a realidade por completo. Por mais rebuscada que seja, por mais elegante que pareça, toda teoria é limitada. Os alunos que quiserem. Assim, senhorita Bira, não sei se você está querendo falar do materialismo histórico dialético, tá? A pretensão do materialismo histórico dialético é justamente estudar a realidade. Você que busca tanto a realidade, né, como você fala, né, de ouvir a oposição e tudo. Então, deixa eu te contar, não existem duas realidades paralelas, tá? Não existem, a realidade é uma só, tá? Então, assim, quando você começa a falar desse tipo de coisa, mas veja bem, a realidade não é tudo o que você está falando, tá? Vamos pensar, por favor, na Alemanha, tá? Contexto de Segunda Guerra Mundial. Teve um livro escrito pelo carinha de bigode lá, e estava preso na Primeira Guerra Mundial, estava escrevendo esse livro na cadeia, terminou esse livro depois, esse livro deu base ao regime ditatorial que foi imposto né, na Segunda Guerra Mundial. O que falava esse livro? Falava da perseguição aos comunistas e que judeus eram iguais a comunistas. E, portanto, estas pessoas deveriam ser perseguidas em nome de Deus, tá? Aí vai ter gente de tudo que é espectro político falando mas não é assim, o nome era socialismo, não sei do que, do partido, então o partido dele é socialista. Mentira. Mentira. Não tem duas verdades, não. O livro tá lá. Lê o livro. Tá lá. Tá escrito. A verdade é uma só. Como que nós descobrimos a verdade? Lendo, estudando, nos inteirando completamente da ciência. A divulgação científica que eu faço aqui, que eu me proponho a fazer, é justamente para trazer a realidade à tona, para a gente fazer uma crítica científica. Tá? A ciência, obviamente, ela não é completa por si só, né? E, portanto, por exemplo, né, da questão do IBGE, que o IBGE tem uma métrica não muito boa, por causa do Washington Group, e que mudou, né, desde 2010, e, portanto, o número das pessoas com deficiência aqui no Brasil é um número errado, né, deveria ser um número muito maior. Pegar também a crítica que eu fiz, né, comparando, né, essa forma, né, que o IBGE tem para calcular, né, as deficiências, né, calcular, por exemplo, o espectro autista ao do CDC dos Estados Unidos, né, do qual é feita por base de laudos, um negócio extremamente mais científico, e que fala que o número é 3 vezes maior do que o número, né, tipo, aqui no Brasil, né, o número de autistas 3 vezes maior do que o número que o próprio IBGE põe. Tá? Tipo, a gente vai falar hoje, por exemplo, né? 3 vezes maior. Daqui a um tempo vai ser maior ainda, porque nós sabemos que os critérios diagnósticos do espectro autista tem mudado a cada ano, né? E que o número tem evoluído justamente por conta, né, dessas mudanças. Mas assim, mesmo que esses números mudem, né? Que não é mais 3 vezes e tal, tem um contexto histórico ali. E a gente está se baseando na ciência para lutar por uma melhoria científica, uma melhoria de dados. Tá? Ainda assim está dentro da realidade e a gente está tentando avançar. A proposta é essa. A gente conseguir avançar na ciência, fazer a ciência avançar. Quando nós falamos do materialismo histórico dialético, por favor, pessoal, todo mundo que está me vendo, vocês têm que ler o livro do Socialismo Utópico ao Socialismo Científico, do Engels. Por favor,
Este livro é magnífico, é um estudo histórico muito bom, muito bom. Dá um pau em outros livros, sabe? Em Mises. Sabe, tem o Mises Brasil, gente. Vocês já leram Mises Brasil? Sabe, é cada coisa, sabe? É cada realidade paralela que o pessoal cria. E é possível a gente descobrir a verdade material. Isso é palpável, sabe? O Bira, ele se aproveita um tanto, né, de usar isso para minha verdade está correta, e portanto a sua verdade, sabe, fica se esgueirando nisso. E aí que entra no problema que ele falou, né? Estão me atacando falando que eu sou coisa X, falando que eu sou coisa Y. Então, né, depende muito do que você está falando, sabe? De qual lugar de fala que você está falando, e se você está realmente ouvindo o outro, Bira. Você está ouvindo mesmo? Você só está ouvindo para, existe esta opinião e que se exploda o mundo, sabe? Se essa opinião fala que você está sendo preconceituoso, é a opinião do outro. Você não está ouvindo, você não está fazendo nada de útil com isso, Bira. Desculpa. Sabe? Vamos realmente ouvir a crítica e absorver a crítica e ver se é plausível historicamente e se é plausível, sabe, na realidade material. Sabe? Vamos fazer esse exercício, por favor. Fizeram uns cursos comigo, principalmente o de sociologia, podem dizer se eu estou mentindo aqui. Eu sempre deixo claro qual é o consenso acadêmico sobre um determinado assunto, qual é a minha opinião sobre aquilo que eu estou dizendo. E depois de dar a minha opinião, eu sempre trago a crítica que é feita à opinião que eu carrego. E reconheço as críticas do que eu acredito e eu as mostro para os meus alunos. Eu não tenho a verdade em mim, eu não tenho pretensão de conter a verdade. Tudo que eu tenho são o que eu chamo de lentes. São as lentes que eu uso para enxergar o mundo. E eu sou um ser humano perecível, falível. Então, tudo que eu estou dizendo aqui hoje parte das lentes pelas quais eu enxergo o mundo. Maravilha, Bira. Isso que você está falando é sobre lugar de fala, né? O lugar de fala é justamente, né, por qual lente nós estamos vendo a realidade, né? Qual o nosso local nesta realidade para estarmos falando sobre determinado assunto. Perfeito, sabe? Todos nós erramos. Todos nós erramos. A questão quando aconteceu, né, as questões de você falar no podcast, né, na frente de uma pessoa trans, o que é ser trans e tudo, você não ouviu o público. Você não quis ouvir, sabe? Porque é a verdade da outra pessoa e não sei o que, sabe? Aí que fica um pouquinho complicado, Bira. E eu enxergo assim porque eu vivi o mundo de uma determinada maneira, pelas condições materiais e imateriais do meu momento histórico e do meu espaço geográfico.